Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Livno Soares. Estamos trazendo aí a dica 2 para vocês do ensino médio, do material 17, do módulo 17, né? E só retomando um pouquinho, a gente falou na dica passada, estamos falando aí da geometria espacial, né? Falando um pouquinho sobre figuras planas, figuras não planas, né? Os sólidos geométricos, algumas curiosidades aí do quadro 1, do quadro 2, né? Que a gente colocou no material. E vamos dar sequência aí, né, Heitor? Isso aí, Rodrigo. Obrigado novamente, tá? Vou dar continuidade na atividade 3, tá? Na atividade 3, a gente tem uma tirinha, né? Uma imagem. Vou fazer a leitura aqui, tá? Então, a gente tem uma balada VIP, tá bom? Então, a gente tem ali um segurança na balada VIP, tá? E ele fala o seguinte para o primeiro integrante da fila ali. Você não pode entrar. Essa balada é restrita para quadriláteros, E se tá? tiver de máscara, hein? Isso, na pandemia tem que ser, né? Não pode. E o que acontece? O primeiro indivíduo da fila, muito bravo, esbravejando ali, soltando fumaça, ele fala: Claro que eu posso, eu tenho o direito de entrar. E fala o seguinte: Eu sou um triângulo retângulo, tá bom? Então, essa é a tirinha, tá? Ele é um triângulo retângulo, tá, gente? E o segurança falou que só poderia entrar quadriláteros, ele foi barrado, tá? Aí, pessoal, o que a gente tem que fazer? Interpretar essa tirinha e responder as questões. Na letra A, ele fala: de acordo com o quadro 1, então aquele quadro 1 da dica passada, nós vamos voltar lá, tá? Escreva o nome das figuras que poderão entrar na balada VIP, de acordo com o diálogo presente, tá? Ou seja, a gente quer saber do quadro 1 quem são os quadriláteros, tá? Então a gente volta no quadro 1 e observa quais figuras possuem 4 lados, tá? Aí a gente quer saber dessas figuras aí, quais são os quadriláteros. Então você vai citar para nós lá, e esses quadriláteros vão ser os convidados de honra, né, da balada VIP, tá? Então quem não for quadrilátero não entra na nossa balada VIP, ok? E depois a gente pergunta a vocês, letra B, por que esse triângulo muito indignado, tá? Diz que era um triângulo retângulo, né? Por que ele não poderia entrar? Então a gente pergunta, o que é a definição de um triângulo retângulo, tá? A dica que eu dou é em alusão a um ângulo, tá? Muito famoso que vai ter nele, lá dentro dele, tá? A gente já veio falando aí desse ângulo algumas vezes, tá? Ele é um ângulo que a gente chama ângulo reto, tá? Então, pesquisa o que é um ângulo reto, tá? Então, o triângulo retângulo tem uma característica, ele vai possuir sempre um ângulo reto, tá bom? E diz para nós, o que é ter um ângulo reto, por favor, ok? E seria A e a B. O Rodrigo vai continuar aí para nós. Muito bom. Explicação aí do professor Heitor. Dando sequência aí, nós vamos continuar falando um pouquinho da tirinha, né? A tirinha, ela tá aí para trazer uma certa polêmica aí para a gente, né? Então, vamos lá. Qual é a relação geométrica notável que existe entre o triângulo, personagem da tirinha acima, e um retângulo? Então, assim, por que ele é chamado de triângulo retângulo? Se é triângulo, é triângulo. Se é retângulo, é retângulo. Então, vamos abrir um parênteses para entender essa discussão aí, no caso da tirinha. O Heitor, né, falou muito bem na letra B, vocês vão pesquisar aí depois o que é um triângulo retângulo, mas vamos pensar um retângulo aqui, ó. Então, eu vou desenhar um retângulo, que é um quadrilátero, né? 4 lados. Tem 2 lados paralelos iguais. E observa que para ser um retângulo, tem que ter os 4 cantos aqui, ó, com um ângulo de 90 graus, que é o que a gente chama de ângulo reto, tá? E você pode pegar essa figura geométrica, que é o retângulo, e pode construir uma diagonal, que é uma linha que divide o retângulo aqui, ó, exatamente em 2 metades idênticas, e cada metade dessa é um triângulo, tá? E observe, então, que esse triângulo que se formou aqui, engraçado, ele é parecido com o nosso personagem lá, não é? Então, é por aqui que a gente quer que vocês argumentem. Ó, qual relação geométrica notável existe entre o triângulo, que é o personagem, e o nosso retângulo? Tem alguma coisa aqui em comum do retângulo com esse triângulo que se formou? A dica aí é vocês darem uma olhada nesses cantinhos aqui, ó. Preste atenção nos cantos, vocês vão conseguir responder para a gente o que tem de semelhante entre as duas figuras aí, tá bom? E na letra D, por que o triângulo da tirinha afirma que ele pode entrar na festa? Você concorda com ele? Justifique sua resposta. Ele está falando que ele pode entrar, ele tem um argumento, né? Quem que pode entrar na festa, na balada?
Só pode entrar na balada quem for quadrilátero, né? Assim que falou aqui o segurança da festa. O triângulo é um quadrilátero? Não, ele não é um quadrilátero. Ok? Isso tem que ficar claro, não é. Mas ele está pensando o seguinte, olha, eu sou um triângulo retângulo, né? Então ele tem alguma característica que os quadriláteros têm. Então por isso que ele está se candidatando a entrar na festa. Então a gente quer que vocês pensem se esse argumento lógico do triângulo é aceitável ou não. Então é uma questão aberta, né? Na matemática a gente tem algumas questões assim, né? Que elas são argumentativas. Então a gente quer que vocês pensem aí, argumentem sobre o que está dizendo aí. Olha o fato de ele ter um ângulo de 90, tá? Mas olha o fato que ele é triângulo, tá bom? Essa é a ideia. Beleza, Rodrigo, isso aí. Dando sequência aqui, nós vamos trazer agora algumas curiosidades geométricas para vocês. Nosso material agora ele vai ficar mais voltado para trabalhar com a geometria espacial, tá? Então, lembrando que as figuras planas vão continuar aparecendo para a gente. Bom, entre as figuras espaciais, a gente pode fazer uma certa divisão para facilitar os estudos. A gente pode colocar lá os corpos redondos, lembram? Cilindro, cone, esfera, e as figuras poliédricas. Vou voltar aqui no quadrinho, ó, lá no quadro 2, olha lá. Todas essas que estão aqui do lado de cá, ó, as que a gente falou que não rolam, são poliedros, tá? Então, a pirâmide, o cubo, tá? O paralelepípedo, são exemplos de poliedros. E aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns poliedros especiais da geometria, tá? Que são chamados poliedros de Platão. Platão foi aí, né, um filósofo, né, importante, né, da história, né? Ele também foi um geômetra importante também, né? E ele trabalhou muito com essa ideia da teoria dos poliedros. Então, ele considerava aí os poliedros como sendo elementos importantes, né, da geometria e associava esses poliedros aos elementos da natureza, tá? Então, vocês vão ver durante o material que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, tem alguns poliedros específicos aí. O cubo é um poliedro. O tetraedro, tetra vem de 4, tetra, são 4 faces, tá? Octaedro, 8 faces. Dodecaedro, 12 faces. Icosaedro, 20 faces. Uma coisa interessante, essa palavrinha edro, tá? Ela vem de assento, que é onde você encosta a figura. Então, o cubo, por exemplo, ele é um hexaedro, que ele tem 6 quadrados ao seu redor, 6 assentos, tá bom? E aqui a gente traz um quadro aí, trazendo exatamente os chamados poliedros platônicos, né, Heitor? Então, aí os 5 poliedros platônicos, ó, o octaedro, 8 faces, por isso que a gente chama de octa, o tetraedro, 4 faces, por isso que a gente chama 4, o dodecaedro, 12, o cubo, 6, e o icosaedro, 20. Uma coisa legal de observar é que cada um desses poliedros, as faces são polígonos e, por sua vez, polígonos do mesmo tipo. Tá vendo aqui, ó? Tudo triângulo, aqui também tudo triângulo. Nessa do meio, que é o dodecaedro, são pentágonos, polígonos de 5 lados. Aqui já são quadrados, e aqui são triângulos. Tá? Quer fazer algum comentário aí, Heitor? Não, eu só queria dizer assim, você vê, né, quem estudou isso foi na Grécia Antiga, né, Platão, né, então, assim, há quantos anos atrás já se estudavam esses sólidos, já se conheciam eles bem, né, então são Isso. coisas antigas, são objetos antigos da matemática, né, vamos se dizer assim. Verdade, que estão presentes aí no nosso dia a dia aí, né? Tem uma galera aí que joga muito RPG, né? Que são jogos de estratégia, tem alguns dados, né? Esses dadinhos são todos formados por poliedros, né? Okay? Numerados aí, diferente de um dado convencional, né? Que tem 6 faces. Interessante dos poliedros a gente observar o seguinte. A gente usa aqui a palavra convexo, tá? No sentido de pensar que se você fizer recortes na figura, ela vai ficar toda no mesmo lado do espaço, tá? Mesmo sendo espaço, se você fizer cortes na figura, ela não vai ficar com pedaços que dão bico, por exemplo, tá bom? Então, são figuras mais, assim, formadas sem dar essas partes côncavas, né? Voltadas para dentro, né? Igual você murcha a barriga, você tem uma figura côncava, né? Ok? Então, e uma outra coisa importante é o que a gente chama de faces, que é o rosto da figura, onde a figura encosta. Então, aqui, ó, o rosto da figura é um quadrado. Aqui o rosto é um triângulo, tá?
e elas são todas iguais, do mesmo tipo. Tá? Isso é importante da gente falar, por isso são chamados poliedros regulares. Só tem 5 regulares, tá? Só esses 5. Todos os outros são poliedros irregulares. Beleza, Rodrigo. Só para terminar nosso material, tá? A gente trouxe aí algumas curiosidades, né? Continuando. Fiquem ligados nas conexões e nas diferenças, tá? Então, primeiro a gente tem aí os polígonos, tá? Então, os polígonos são as figuras planas que limitam os poliedros, tá? Seriam as faces, né? Dos poliedros, tá? Então, os polígonos são as faces, né? São o que limita os poliedros, tá? Então, classifique-se de acordo com o número de lados dele, tá? Então, o polígono, a gente tem ali número de lados 3, então é o triângulo, tá? Se a gente tem um polígono de 4 lados, a gente chama de quadrilátero, tá? Então, aí voltando lá naquela historinha da nossa chargezinha, tá? Então, um polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero. Da mesma forma, pentágono, né? O pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, tá? Então, polígono reticular é quando os lados têm o mesmo comprimento. Então, quando a gente diz que um triângulo ele é regular, então todos os lados têm o mesmo tamanho, é um triângulo retângulo, tá? E os ângulos a mesma amplitude, tá bom? Aí a gente está comparando com o quê? Com a classificação de poliedros, tá? Então, a gente tem os prismas e as pirâmides, são classificados a partir do polígono da base, tá? Então, a gente tem a pirâmide, lembrando lá da dica 1, tá? A gente tem a pirâmide de base hexagonal, tá? Pirâmide regular de base hexagonal, ou seja, a base dela era um hexágono, tá? A gente pode ter pirâmides também, prismas de base triangular, prismas de base... Então, a gente olha a base, dá o nome daquela figura com relação à sua base, tá bom? Então, os prismas são poliedros de 2 bases, tá? Então, você pensa, tem uma base em cima e uma base embaixo, tá? Em cima e embaixo. Pensa que você vai fechar ele, tá? As suas faces laterais são sempre quadriláteros, tá? Então, quando a gente tem as faces laterais, vão ser sempre quadriláteros. A nossa imagem ficou um pouquinho pequena, peço desculpas, mas vocês podem ver aí. A gente tem alguns poliedros aí, tá? A gente tem o prisma triangular, tá bom? Então, o que é a base do prisma triangular? É um triângulo, tá? O prisma quadrangular, tá? Qual que é a base do meu prisma quadrangular? É um quadrado. Pode falar, Rodrigo. Não, é importante o que você está falando, porque você está dizendo da questão da nomenclatura. Isso é muito importante, né? Para poder identificar a figura, né? E além da nomenclatura que você usa, que é contar os lados, tem a questão da regularidade também. Isso é importante na geometria, tá, gente? Porque a gente acha, às vezes, que é tudo igual, às vezes não é. E ser regular significa ter lados iguais e conservar os ângulos. Isso é importante, tá? Observar se a figura tem regularidade ou não. Aliás, às vezes, das figuras mais belas não são as regulares, são as irregulares. Tem formas mais, assim, interessantes da gente analisar do que as figuras todas bonitinhas, certinhas, né, ali, tá? Não que elas não sejam belas, mas as figuras elas podem ser regulares ou irregulares. Então, é importante olhar isso. Bacana, Rodrigo. Só para finalizar aqui, eu peço que vocês prestem atenção aí no número de faces, número de arestas, tá? E número de vértices, tá? Lembrando que aresta seria os traços, tá? Vértice seria os pontos, tá? Então, observa para você ver que num prisma triangular, ele tem 5 faces, 9 arestas e 6 vértices, tá? Por exemplo, no prisma pentagonal, agora a gente vai ter quantas faces? 7 faces, uma em cima, uma embaixo e 5 na lateral, tá bom? Quantas arestas, quantos traços a gente vai ter, tá? A gente vai ter 5 em cima, 5 embaixo e 5 na lateral, tá? E a gente vai ter quantos vértices? A gente vai ter 5 pontos em cima e 5 pontos embaixo, 10 vértices. Isso, tá pode bom? pensar também, né, Heitor, que os pontos são aqueles pontinhos de solda ali que está encostando um lado no outro, né? E as arestas é o Isso, esqueleto da figura, né? Se eu tivesse colocando exatamente. ela, né? Bem colocado, Rodrigo. E só dando uma dica aqui, esse material e esse finalzinho desse material vai ser bem importante para um próximo material que a gente vai enviar, tá? Então, preste atenção, leia com bastante atenção, vai ajudar, tá? No próximo material de geometria espacial, tá bom? Obrigado, Rodrigo, e bons estudos a Beleza. vocês, pessoal. Um Valeu! abraço e até a próxima.